Por que foi necessário Jesus ressuscitar dos mortos? Não sei se você já se fez essa pergunta, mas nesta manhã nós veremos 3 pontos, dentre outros, para responder essa questão. Abra, por favor, João, capítulo 20, o Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 20. Hoje a exposição vai se ater aos 10 primeiros versículos aí, do 1 ao 10. Leiamos então o texto sagrado, João 20, de 1 a 10. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com um outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Igreja, nós estamos caminhando pela exposição do Evangelho segundo o apóstolo João. Agora nós chegamos, caminhando agora poucos passos para nós encerrarmos a exposição do livro. Na última vez que estivemos aqui, nós vimos o sepultamento do nosso Senhor. Você vê, capítulo 19, versículo 41 e 42, no lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus, e por estar perto o túmulo, depositaram, leia aí, depositaram o corpo de Jesus. Portanto, não há dúvida de que o corpo de Jesus foi posto, foi depositado, foi colocado nesta catacumba, neste túmulo apresentado pelo registro verídico do apóstolo João. Agora, no início do capítulo 20, João trata então da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E graças a Deus pelo capítulo 20 de João. Porque o relato histórico sobre o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele não acaba na sexta-feira da paixão. Ele não acaba na morte, na crucificação e no sepultamento do nosso Senhor. Você já parou para pensar nisso? Se o relato a respeito do nosso Redentor encerrasse no seu sepultamento, qual seria a nossa esperança? O inimigo não venceu. Judas Iscariotes não triunfou no seu intento. Pilatos não venceu. O Sinédrio não venceu. Agora nós vamos dizer, a plenos pulmões, a morte não venceu. Louvado seja Deus. Todavia, quem sabe para a maioria de nós aqui que estamos presentes, a ressurreição é algo que você ouviu falar desde a infância, desde criança, e se tornou algo ordinário, algo comum, algo meio que sem significância. Nosso Senhor ressuscitou, né? Parece que é algo comum, como que aqui e acolá tem gente ressuscitando, né? A ressurreição do nosso Senhor Jesus foi algo extraordinário, único, e que jamais aconteceu por outra forma ou com outra pessoa. Estamos tão acostumados com o acontecimento que nós conhecemos sobre a ressurreição, que nós não damos mais conta da grandiosidade que é crer que alguém
passou da morte para a vida, e esse alguém venceu a morte, por seu próprio poder. O apóstolo Paulo, ele tinha isso tão intenso no seu coração, que ele passava por onde ele passou, e ele pregou aonde os seus pés puderam ir pela condução do Senhor, ali no mundo conhecido na época. O apóstolo Paulo pregava Cristo crucificado e o Cristo ressurreto. Ele não deixava de falar dessa mensagem. Cristo ressurreto e que o Senhor está vivo. E eu trago para você que estudos sobre filosofias e sobre religiões no mundo revelam que de todas as religiões do mundo, apenas 4 se baseiam em seus idealizadores ou em seus fundadores. Uma delas é o judaísmo, que se baseia em Moisés. O budismo se baseia no seu fundador, Siddhartha Gautama ou Buda. O islamismo se baseia em Maomé. E o cristianismo tem como base em seu idealizador, Jesus Cristo. De todas estas 4 religiões, e dentre todas as outras religiões que você possa enumerar, apenas uma reivindica e proclama a ressurreição com base em sua crença. Qual? Cristianismo. Eu pergunto para você e você sabe a resposta. Onde está Moisés? Está morto. Onde está Siddhartha Gautama, Buda? Está morto. Onde está Maomé? Morto. Aonde está Jesus Cristo? Está vivo. Glória a Deus. Jesus Cristo está vivo. E nenhuma outra religião no mundo reivindica a ressurreição do seu idealizador, ou da base da sua crença. Louvado seja Deus por isso. Estamos, portanto, diante da história, do registro histórico do apóstolo João aqui a respeito da ressurreição de Jesus Cristo, e ele faz questão de relatar o que 3 pessoas viram naquele início de manhã. O sol estava nascendo. O registro aqui de João, ele mostra que estava escuro, mas Lucas também mostra que o sol estava nascendo. Então foi naquele momento ali da aurora, né, do nascer do sol. E João registra 3 pessoas que viram o que aconteceu no primeiro dia da semana. E essas 3 pessoas viram praticamente a mesma coisa, mas elas tiveram conclusões, elas tiveram interpretações diferentes do que aconteceu. Acompanhe aí então a escrita, e essa escrita com caráter verídico do apóstolo João. Você que está lendo aí, eu digo a você, você não pode duvidar da veracidade do que está escrito. Você acreditando ou não, isso não deixa de ser verdade, e é uma verdade, e eu declaro para você, isso aconteceu. Capítulo 20 de João, versículo 1. No primeiro dia da semana, foi num domingo, hoje para nós é o domingo, primeiro dia da semana, quem? Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. A pedra estava removida, é o mesmo verbo, a pedra estava posta em um outro lugar. A pedra estava fora do lugar. Ela não estava mais fechando, ela não estava mais lacrando o túmulo, como tinha sido deixada na sexta-feira, no final da tarde, quando José de Arimateia e Nicodemos depositaram o corpo do Senhor Jesus, e quem sabe eles e mais alguns outros, com a ajuda de outras pessoas, fecharam o túmulo, e o túmulo foi lacrado, foi selado com o selo do Império Romano. Ninguém podia mexer. E as pedras que selavam os túmulos nas rochas, elas pesavam aproximadamente de 2 a 3 toneladas, então não era fácil carregar uma pedra dessa para fechar o túmulo. Maria Madalena encontrou o túmulo aberto, a pedra revolvida. Versículo 2. Então, o que ela fez? Correu, mas não correu para olhar para dentro do túmulo, mas ela voltou para trás. Ela correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Não sabemos, está no plural, porque justamente não estava somente ela. Se você ver Lucas, Maria Madalena estava com outra Maria e outras mulheres também, por isso que ela usa o plural aqui. João relata só Maria Madalena como presente ali, mas outras mulheres também estavam ali com ela.
não sabemos onde o puseram. Então, a primeira testemunha ocular dos fatos foi Maria Madalena, segundo o registro do apóstolo João. E de acordo com Mateus, Marcos e Lucas, esta Maria ela não estava sozinha, ela foi com outras mulheres. Esta Maria Madalena era da cidade de Magdala, por isso Madalena era como se fosse o sobrenome, mas é uma identificação da origem da pessoa, Maria Madalena, da cidade de Magdala. E conforme os detalhes do evangelista Lucas, você pode encontrar no capítulo 8, de 1 a 3, nós sabemos que ela fazia parte de um grupo de mulheres que possivelmente eram ricas, e essas mulheres sustentavam financeiramente o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Maria Madalena era uma delas. Ela foi salva por nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus expulsou inúmeros demônios da vida dela e ela era muito grata ao seu Redentor, Salvador Jesus Cristo. Ela adorava Jesus Cristo. Naquela madrugada então de domingo, obviamente, Maria Madalena, ela esperava chegar e ver a tumba fechada, a pedra lacrando o sepulcro, mas ela encontrou a pedra removida e voltou. Ela achou que tinham levado o corpo do Senhor. Alguma coisa aconteceu, mas essa suposição de Maria foi uma suposição errada. Ela corre, e João, nesse registro, ele usa por várias vezes o verbo correr aqui, e de fato, nesta manhã de domingo, houve um corre-corre para lá e para cá, como você viu na leitura. Maria Madalena corre, de fato ela corre mesmo, perna para que te quero, como dizia meu avô, voltando lá onde estava João e Pedro, e ela relata o que aconteceu. Ela vai dizer para eles que, eu disse João porque você sabe que quando ele escreveu, ela disse para Simão Pedro e o outro discípulo, a quem Jesus amava, ele estava falando sobre, vamos ver se você está atento, sobre ele mesmo. Isso, ele não fala João ou eu, ele fala a quem Jesus amava, ou o outro discípulo. Então ela foi falar para os dois. E qual foi a conclusão de Maria Madalena? Ela viu a pedra do sepulcro removida, ela volta então para falar com esses dois homens e informa que o corpo de Jesus fora tirado do túmulo e que não se sabia onde estava o corpo do nosso Senhor Jesus. Ela disse, pessoas tiraram o corpo do Senhor do túmulo, alguma coisa aconteceu. CSI no momento. Investigação agora começar a correr na cabeça deles. Era comum naquela época ladrões de túmulo. Hoje também esse crime é de certa forma, existe a prática desse crime por alguns desavisados, para não dizer outra coisa. É furto de objetos dentro de túmulo, e naquela época era comum, tanto que o imperador romano Cláudio, ele proibiu sob pena de morte a remoção de pedras de túmulos para invasão com a finalidade de furtar objetos e retirar os objetos dos corpos, quem sabe que estavam ali depositados no túmulo, ou até mesmo retirada do corpo para extravio do corpo. Isso aí era um crime, e o crime era, a pena aplicada a esse crime era a pena de morte, porque era comum. Então perceba que a mente natural de Maria Madalena busca uma explicação natural para aquilo que aconteceu. Mas ela estava errada. Ela não se refere à ressurreição. Então, após Maria Madalena ter informado que tiraram do sepulcro o Senhor e nós não sabemos onde o puseram, ela apresentou essa informação para Pedro e João, e na sequência então esses dois homens despertam, estavam bem tristes. Pare para pensar. Os discípulos se dispersaram. No momento da crucificação somente ficou João, juntamente com a mãe de Jesus e outras mulheres. Somente João, dos 11 remanescentes, ficaram aos pés da cruz. Eles estavam todos perdidos, tristes. Acabou. O nosso Senhor disse que ele não morreria, mas ele morreu. Acabou. Estavam todos tristes. Mas aí Maria Madalena chega com essa informação, Pedro e João despertam e eles iniciam aqui uma outra corrida. E essa corrida podia ser chamada de corrida matutina da ressurreição. Os dois cingiram a sua vestimenta, partiram para correr, versículo 3. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo
João e foram ao sepulcro. Versículo 4. Ambos corriam juntos. João faz questão de mostrar em tempo real a corrida aqui para nós. Ambos corriam juntos. Parece o Reginaldo Leme comentando a corrida de Fórmula 1. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro. Ele falou: eu corri mais depressa do que Pedro. E chegou primeiro ao sepulcro. João faz questão de escrever que ele correu mais que Pedro. Nós não sabemos o porquê. Não havia rixa. Alguns falam, havia rixa entre Pedro e João. Não, nada disso. O porquê que João ele relatou que primeiro, que ele correu mais do que Pedro e chegou primeiro, nós não sabemos. Quem sabe pode ser que João era mais novo do que Pedro. Isso de fato sim é a realidade. Pedro era o apóstolo mais velho do que os demais. Quem sabe? Não sei. Ou quem sabe pela condição física de Pedro, não sabemos se Pedro era assim mais, Deus foi mais generoso com ele com relação ao tecido adiposo. Não saber. Não sei se ele era gordinho, não sei. Não dá para nós sabermos. Mas o fato é que João correu mais do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Mas João não entrou. João não entrou. João, como se ali fosse a entrada, a porta, a entrada, né, do sepulcro. João chegou primeiro, mas chegou com tudo. Mas ele chegou aqui na borda e fez isso. Ele não entrou, ele só viu. Diz o relato. Versículo 5. E abaixando-se, está falando sobre João, viu. E abaixando-se, viu. Interessante que do versículo 6, 7, 8, João usa, e a tradução da Septuaginta no grego usa 3 verbos no grego para se referir ao ver, que no português e no inglês também é muito pobre. Para você o registro é viu, mas o viu aqui tem 3 formas diferentes. Abaixando-se viu. João viu. Esse ver aqui é o termo no grego blepo. Se você pegar o original, esse ver aqui é blepo, que significa notar, significa ver sem muita atenção. Ou seja, João chegou na entrada do túmulo e deu uma olhada assim. Ele viu, sem muita atenção. Blepo. Ele viu o quê? Versículo 5, continue aí. Os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Versículo 6. Então, chegou o mais velho, Simão Pedro, seguindo-o. Pedro estava vindo atrás. Chegou e entrou no sepulcro. Aqui revela muito do temperamento de Pedro. Pedro não conseguiu ficar na borda ali com João, como se, e aí, o que você está vendo? João estava na borda e Pedro chegou e ele passou e entrou dentro do túmulo, como se estivesse aqui o túmulo. João estava lá na porta. Ele entrou com tudo, não quis nem saber. Pedro era, pelo relato bíblico, nós percebemos o temperamento de Pedro. Pedro era mais extrovertido, ele gostava sempre de falar primeiro, ele era mais para frente, né? Usando um termo mais atual. Pedro tinha esse temperamento, um ímpeto um pouco mais aguçado. Versículo 6, preste atenção. Chegou e entrou no sepulcro. Na sequência, ele também, no português, o que está aí? Viu. Ele também viu, mas o ver aqui no grego é teorel. Ele também, teorel, do qual deriva a palavra teatro. Ele também teorel, e esse teorel, esse verbo no grego, significa ele observou com muito cuidado, ele observou atentamente. Então vamos voltar lá. Pedro chegou correndo, entrou pela porta do túmulo e ele, teorel, ele observou tudo, detalhadamente. Ok? Esse é o verbo ver aqui no versículo 6. E ele olhou os lençóis, versículo 7. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus.
e que não estava com os lençóis, esse lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Esse lenço que estava sobre a cabeça de Jesus estava separado dos outros lenços, das outras faixas. Na verdade, lençol aqui no português também, não é exatamente o lençol que você conhece, que você estende na cama, aquele lençol retangular. Não, lençol que eram faixas de tecido, de linho. No caso de Jesus, foi enfaixado com tecido de linho, mais faixas grossas, e ele foi enfaixado. Esse é o lençol. Então os lençóis separados desse lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Ou seja, Pedro notou que o lenço sudário estava separado dos outros lençóis. Pedro olha dentro do túmulo e ele constata que de fato o corpo de Jesus não estava mais lá. Ele viu, ele observou com cuidado os lençóis, ele observou o lenço que estivera cobrindo a cabeça de Jesus, esse lenço estava separado. Agora, já o apóstolo João, ele então entra, depois que Pedro entrou, e ele olha no interior do túmulo, e o termo grego aqui, agora o terceiro verbo no grego usado na escrita de João, no versículo 8, é outro, olha só, versículo 8, então, agora está falando sobre João, entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, ele faz questão de mostrar que ele ganhou de Pedro. Você percebeu o que ele repetiu aqui? Diga-se de passagem, cheguei primeiro, né? Que chegaram primeiro ao sepulcro e viu. Esse ver aqui, no grego, é eidon. Eidon significa ver, analisar, com compreensão e entendimento e discernimento. Então, primeiro João chegou, viu, ele teve aquele olhar assim, meio que por cima. Pedro entrou e ele viu. Teorel, ele analisou, mas ele não compreendeu o que estava acontecendo. Eidon, João chegou, Eidon, ele viu e ele compreendeu o que estava acontecendo. Por quê? Olha só. Por isso, qual que é o finalzinho do versículo 8? E creu. Ah, que coisa linda. João, ele entrou ali, Eidon, ele viu tudo aquilo, os lençóis, o lenço, o corpo de Jesus que não estava mais lá, a pedra removida, o túmulo vazio, ele viu, ele compreendeu e ele creu. No que ele creu? João viu tudo aquilo dentro do sepulcro, ele entendeu o que estava acontecendo e ele concluiu: o meu Senhor ressuscitou. O meu Senhor ressuscitou. Eu não acredito que isso aconteceu. É verdade. Faz sentido agora. Eu não estou acreditando. Meu Senhor ressuscitou. Versículo 9. Pois ainda não tinham compreendido, João fala que até então eles não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar dentre os mortos. Até então eles não sabiam que era a ressurreição. Na verdade, os judeus criam na ressurreição dos mortos, mas não dessa forma como Jesus estava mostrando o que aconteceria com ele. Mas os discípulos não criam verdadeiramente na ressurreição do seu Senhor. Até esse momento. Que era necessário ressuscitar Jesus, ou ele dentre os mortos. E o que aconteceu? Eles voltaram para casa, versículo 10. Os discípulos voltaram outra vez para casa. Agora, o que João viu que provavelmente o ajudou na compreensão e o levou a crer? Não que ele não cria em Jesus como seu Redentor, não é isso. Ele cria em Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas perceba que a fé, ela vai crescendo, ela vai aumentando, ela vai se intensificando. Lembra-se daquela mulher que chegou para Jesus e falou assim, um homem, falou para Jesus: eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha incredulidade. Essa incredulidade ali, quando ele estava falando isso, não é que ele não cria em Jesus, zero de crença, não, ele cria, mas Senhor, eu preciso crer mais, me ajuda, aumente a minha fé. Nós aprendemos isso com a palavra de Deus, é uma oração para mim e para você muito boa, que o Senhor não nega o resultado. Aumente a minha fé, Senhor, aumente a minha fé. Eles criam,
mas não na ressurreição. Agora eles passaram a crer. João escreveu isso para nós. Mas o que então levou João a crer e ter essa compreensão sobre a ressurreição de Jesus? Primeiro, parece óbvio, mas João viu o túmulo vazio. Claro, né, Rodrigo? Gente, ninguém tinha mexido no corpo de Jesus. Não havia, como ocorreu na época, nas primeiras dezenas de anos após a morte de Jesus, que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus, tanto que Lucas fala. Existia um boato que os discípulos tinham tirado o corpo de Jesus do sepulcro, por isso que eles falavam que o seu Senhor ressuscitou, lógico, para confirmar a crença deles. Não! Ninguém mexeu no corpo de Jesus. E João cria piamente nisso. Portanto, o que fez com que João cresce na ressurreição de Jesus era que o túmulo estava vazio. A primeira prova da ressurreição para João, e que ele escreveu o que escreveu, porque o túmulo estava vazio. Naquela época, posteriormente, ninguém podia negar que o túmulo estava vazio. As mulheres testemunharam isso, elas falaram, o túmulo está vazio. Pedro e João testemunharam isso, o túmulo está vazio. Sabe quem mais testemunhou e falou? Realmente, o túmulo estava vazio. Os soldados romanos que foram falar para as autoridades, depois as autoridades chamaram, o que aconteceu? Vocês estavam lá guardando o túmulo, e não tinham poucos soldados, viu? Aqui os superiores aqui sobre os soldados falaram, passou a missão, né, Rony? Missão dada. E aí, o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Naquela noite, eles tomaram um calmante, um sonífero divino. Deus fez os soldados dormirem, e eles não viram o Senhor Jesus sair. Diz os evangelistas. Eles dormiram. Mas depois de tudo, eles acordaram. Aí eles olharam, cadê o homem? Cadê o corpo? Sumiu. E eles relataram isso. Os soldados, então, testemunharam que o túmulo estava vazio. Ninguém jamais negou que o túmulo estava vazio. Aleluia. Segunda coisa que, quem sabe, contribuiu na compreensão de João para ele crer na ressurreição de Jesus. Você se lembra que na pregação anterior, eu expliquei sobre a preparação do corpo, especialmente do corpo de Jesus. Essa preparação do corpo foi feita por José de Arimateia e Nicodemos. 19:40, leia aí. 19:40. Tomaram, pois, o corpo de Jesus, Nicodemos e José de Arimateia, e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. Eles passaram, então, a preparação do corpo foi assim, eles passaram camadas de óleo aromático, né? Lembra? A mirra e aloés, com óleo, e parecia uma pasta, uma gosma, virou algo pegajoso, consistente. Eles passaram no corpo de Jesus e envolviam o corpo de Jesus com lençol. Passavam outra camada e passavam outra tira. Passava outra camada e passava outra tira. E não enfaixaram Jesus numa posição, com seus membros superiores e inferiores fechados, como a mumificação dos egípcios. Os egípcios mumificavam com os membros superiores próximo ao corpo, paralelo ao corpo, fechadinho assim. Não, os discípulos de Jesus, José de Arimateia e Nicodemos, enfaixaram Jesus, o braço, o antebraço, né? As pernas separadas, foram enfaixando membro por membro, o tronco. Chegaram aqui no pescoço, eles pararam, pegaram outra faixa, outro lenço menor e enfaixaram a cabeça. Isso tudo um processo de uma camada do óleo aromático, uma faixa, um enfaixamento, outra camada, outro enfaixamento. Eles fizeram isso. Para preservar o corpo. Como de costume, eles envolveram, embrulharam os membros separadamente e eles depositaram, então eles colocaram o corpo de Jesus dentro do túmulo, sobre uma pedra, enfaixado dessa forma, o rosto separado. Agora, no domingo pela manhã, o que João viu dentro do túmulo? João viu os lençóis de linho. Isto literalmente significa que João viu os lençóis de linho em suas dobras intactos.
Os lençóis de linhos não estavam rasgados, não estavam espalhados, eles não estavam desarrumados, como que, quem sabe, Jesus ao ressuscitar fizesse assim: ai, por que foram me prender desse jeito? Jogando as faixas dentro do túmulo. Aí um pastor foi pregar sobre esse termo e falou: viu, filho? Aí o pai e a mãe falaram: viu, filho? Até dentro do túmulo de Jesus era organizado as coisas, o lençol. Não é uma aplicação boa para esse texto não, tá? É bom arrumar o quarto, mas não se aplica a esse texto. Se bem que tem quarto de adolescente que cheira próximo a um túmulo, mas não é uma aplicação apropriada para esse texto aqui não, tá? Mas estava tudo ali. O que aconteceu? João viu os lenços murchos. Esse é o original. Como que deitados no formato do corpo de Jesus. Que coisa linda. D.A. Carson, ele explica isso que aconteceu dessa forma, abre aspas: alguns intérpretes sugerem que o lenço que estava enfaixando a cabeça de Jesus, e esse lenço no grego chamava-se sudarium, por isso que os católicos têm como veneração o santo sudário, enfaixando a cabeça de Jesus, esse lenço foi encontrado separado das faixas de linho do restante do corpo por uma distância equivalente ao comprimento do pescoço de Jesus. Veja, os lençóis estavam todos ali murchos, como que no formato, quem sabe, do corpo de Jesus. E o lenço da cabeça estava um pouco afastado, separado, à parte, como João viu. Esse lenço murcho também, que estava cobrindo a cabeça do nosso Senhor Jesus. Queridos, o corpo de Jesus, ele não foi roubado, ele não foi tirado do túmulo por outras pessoas. Porque senão o corpo, ele seria levado com os tecidos de linho. Seria muito mais fácil levar o corpo do nosso Senhor Jesus, carregando ele com as faixas. Qual ladrão iria pegar o corpo, tirar as faixas para depois levar? E seria difícil, porque elas estavam todas engomadas, foram várias faixas, várias camadas. Estavam melecadas ali com mirra e óleo e aloés em óleo. Igreja, com o seu próprio poder, Jesus ressuscitou. E sabe como os escritores e intérpretes desse texto mostram? Jesus ressuscitou e ele saiu daqueles tecidos sem lutar, sem desembrulhar. Mais para frente você há de ver que Jesus, ele entrou onde os discípulos estavam reunidos, e ele entrou sem abrir a porta, com o corpo ressurreto. Qual a dificuldade em ter passado por uma parede e não ter passado por umas faixas? Ele ressuscitou. Os lençóis de linho estavam deitados em suas dobras, como que cedidos, desmoronados. Jesus passou por entre as faixas. Ele simplesmente e miraculosamente passou por elas. Louvado seja Deus. E foi isso que João viu. E depois de ter visto isso, ele compreendeu o que estava vendo e ele creu na Escritura. E a Escritura revelava que era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Por quê? Foi necessário então Jesus ressuscitar dos mortos. Eu trouxe 3 pontos. Você pode conferir aí. Primeiro, a ressurreição de Jesus é uma validação da sua oferta, da sua morte, do seu sacrifício. É uma chancela, é uma confirmação, é uma validação da sua morte, do seu sacrifício, da sua oferta. Queridos, Cristo ressuscitou porque Deus Pai aceitou e ficou satisfeito com o sacrifício que Deus Filho havia realizado na cruz pelos pecados do seu povo. Amém. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Jesus teria sido retido pela morte e estaria lá. Deus ressuscitou o Filho, e o Filho ressuscitou com o seu próprio poder, porque o Pai aceitou o sacrifício do Filho,
MacArthur ensina o seguinte: na cruz, Jesus disse, está consumado. Com a ressurreição, Deus Pai disse, estou satisfeito. Ao receber na glória, continua MacArthur, o Filho ressurreto, sentando-se à direita de Deus para interceder por seu povo e trazer todos eles para a glória eterna, espiritualmente e de forma ressuscitada. Ouça também a explicação de Piper sobre isso, abre aspas, quando Cristo morreu e derramou o seu sangue pelas nossas transgressões, Ele expiou, Ele pagou os pecados que o matou. Uma vez que esses pecados agora são cobertos e pagos, não há razão para que Cristo permaneça morto. Sua morte foi para pagar por nossos pecados. Quando eles foram perfeitamente pagos, não há mais obrigatoriedade de sua morte. Seria injusto mantê-lo no túmulo. Ele não poderia ficar mais ali, porquanto não era possível fosse ele retido pela morte. Primeiro ponto então, por que foi necessário Jesus ressuscitar dos mortos? A ressurreição de Jesus é uma validação da sua oferta, do seu sacrifício, da sua morte. O Pai aceitou o pagamento do Filho. Segundo ponto, a ressurreição de Jesus é o golpe final sobre a morte. Queridos, quem poderia vencer a morte, senão Deus? Deus é o dono da vida e Deus é o dono da morte. A ressurreição de Jesus é o golpe final sobre a morte. E como que experimentalmente falando, isso poderia ser realizado? Através de um homem. De Deus, homem, homem, Deus. Queridos, a morte que ainda hoje arranca de nós choro, lágrima, é o acontecimento mais antigo da humanidade. Mas nenhum ser humano se acostumou com ela ainda. Nós não nos acostumamos com a morte. A morte nos traz choro, dor, tristeza, mas ela foi vencida. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 54 e 55, o apóstolo Paulo ele dá um brado de vitória e ele fala, tragada foi a morte pela vitória. Vitória aqui ele está se referindo à ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Aí ele pergunta para a morte, como que ele estivesse não num duelo com a morte, mas numa exposição vexatória da morte. Ei, morte, onde está a sua vitória? Onde está o seu aguilhão? Aguilhão é uma lança pontuda, de ferro, para machucar os animais, para eles fazerem o serviço. Como que a morte para os seres humanos fica aguilhoando, perfurando a gente. Cada vez que tem uma morte, até muito mais próximo de nós, a gente sente aquela dor. Mas Paulo fala, onde está a morte, o seu aguilhão? Você não tem mais vitória, força sobre ninguém. Nenhum dos que são de Jesus Cristo. Nós hoje não pregamos um Cristo que viveu e agora está morto. Nós hoje proclamamos e pregamos o Cristo que estava morto e hoje está vivo pelos séculos dos séculos. É o que Joe Owen vai explicar no final do seu livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. No final ele vai mostrar que Cristo venceu a morte. Porque Cristo ressuscitou, isto garante sem dúvida alguma que os seguidores de Cristo eles não enfrentam a morte como aqueles que não têm esperança. Se o Senhor Jesus não voltar, eu e você experimentaremos a morte pelo caminho natural da vida. Mas a morte para nós não é um fim. Para você e para mim, que temos esperança em Cristo Jesus, a morte é o melhor. Ah, Rodrigo, mostra um texto bíblico que fala sobre isso. O morrer é lucro. A morte é uma passagem para nós. Porque Cristo morreu, pela ressurreição de Cristo, a morte perdeu a sua fala final. Porque Jesus Cristo ressuscitou, o túmulo não é o nosso último endereço. Louvado seja Deus. Terceiro ponto, a nossa ressurreição com o corpo glorificado é assegurada pela ressurreição
de Jesus. E essa é uma das doutrinas básicas da fé cristã. A ressurreição corporal de Jesus, ela é realizada de forma pioneira, ou seja, a primeira, essa ressurreição, e é a ressurreição que acontecerá com todos aqueles que são dele. O apóstolo Paulo escreveu isso, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. O que é primícia? É a primeira parte, ou seja, é o primeiro, ele foi o primeiro que ressuscitou. E por conta disso, nele nós ressuscitaremos também. Ah, Rodrigo, eu sei que eu nasci de novo, eu tenho agora uma nova vida. Não, eu estou falando do seu corpo. Você vai ressuscitar, meu irmão, você não vai ficar no pó. Seu corpo vai ser glorificado, e me explica isso, Rodrigo, eu não consigo. Mas você vai ter um corpo perfeito como o do seu Senhor, e você vai estar com o seu corpo, com as suas faculdades, com o seu entendimento lá na glória. Um corpo perfeito que não tem mais dor, que não tem mais doença, que não tem mais cansaço, que não tem mais tristeza. Um corpo glorificado. Porque Jesus foi a primícia, foi o primeiro, o precursor, o pioneiro da ressurreição corporal. O apóstolo Paulo ensinou isso aos Filipenses também, capítulo 3, versículo 21. Ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glorificação, da sua glória. Então, por causa da ressurreição de Jesus, nós temos uma esperança viva. Porque ele vive, nós viveremos. Porque Cristo venceu o pecado na cruz, e porque Cristo venceu a morte no túmulo, nós ressuscitaremos para habitar para sempre com Ele. Eu creio piamente nessa verdade. Não tenho dúvida disso. Que um dia estarei com o meu Senhor corporalmente. Que isso aqueça o seu e o meu coração. Nós estamos aqui de passagem, por isso que o apóstolo Pedro ensina. Nós somos peregrinos e forasteiros. Tudo isso aqui vai passar. E nós viveremos para sempre com o nosso Senhor, corporalmente. Por isso eu concluo então, que a ressurreição é a vitória triunfante, vitória gloriosa para todo crente em Jesus Cristo. Porque Ele morreu, Ele foi sepultado, como nós vimos, mas Ele ressuscitou no terceiro dia e Ele voltará. Ele voltará, de acordo com as Escrituras. Os mortos em Cristo vão ressuscitar. E aqueles que permanecerem vivos na sua segunda vinda vão ser transformados, e eles vão receber corpos novos, glorificados. O apóstolo Paulo escreveu isso aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Por que a ressurreição de Cristo é tão importante? Vamos concluir então. Por ter demonstrado que Deus aceitou o sacrifício do Filho em nosso favor. Aleluia. Por que a ressurreição de Cristo é tão importante? Porque a ressurreição foi o golpe final, foi o nocaute contra a morte. A morte não tem a última palavra. Aleluia. A ressurreição garante que aqueles que creem em Cristo não vão permanecer mortos, mas serão ressuscitados para a vida eterna. Essa é a nossa abençoada esperança. Por isso, a escrita do apóstolo Paulo, capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele fala sobre a ressurreição. E ele, no capítulo 15 de 1 Coríntios, ele escreve de uma forma tão vívida o seguinte: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes ou miseráveis de todos os homens. Gente, que escrita! Ao mesmo tempo maravilhosa, mas ao mesmo tempo comprometedora. A nossa vida aqui não se resume a isto aqui. A morte não é um simples morrer e acabou, como estava havendo um ditado na época lá dos Coríntios. Se os mortos não ressuscitam, ele escreveu no versículo 32 do 15 de 1 Coríntios, comamos e bebamos então, que amanhã morreremos. Não, mas a vida não é um simples viver. A morte não é um simples morrer. Ei, tem algo para além da sepultura. Portanto, como estamos vivendo aqui? Como você está vivendo aqui?
Nós devemos viver para Deus. Não uma vida medíocre, não uma vida diminuta, não uma vida sem sentido. Pior ainda, uma vida em pecado. Queridos, vivamos para Deus, de forma íntegra, de forma consistente, de forma humilde, de forma santa, de forma piedosa, de forma cheia de esperança. Nós somos o único povo ou agrupamento de pessoas que tem uma viva esperança. O nosso Redentor vive, e porque Ele vive, nós viveremos com Ele para sempre. Por que viver sem esperança nesse mundo, meu irmão, minha irmã? A sua esperança é Cristo Jesus que ressuscitou, louvado seja Deus. Ele é a nossa esperança. E Ele vai voltar. Em breve. Daqui a pouco. E nós estaremos face a face com Ele. Nós o veremos presencialmente, nós o veremos corporalmente, nós o veremos gloriosamente. Nós veremos o nosso Senhor vivo, ressurreto. Que o seu coração seja aquecido por essa verdade da ressurreição de Jesus Cristo. Você é dele, você está seguro. Louvado seja Deus. Amém.